Olá, eu me chamo Rúbia Vidal, sou estudante de enfermagem e hoje vim apresentar para vocês uma pesquisa realizada junto com a professora e orientadora Cristina Costa sobre o levantamento de novos estudos realizados com a beta-glucana no Brasil nos últimos 25 anos. Bom, explicando para vocês um pouquinho sobre o que são as beta-glucanas, elas são polissacarídeos não amilácidos, ou seja, elas são carboidratos complexos formados por unidades de glicose que não podem ser digeridas no nosso organismo para serem transformadas em energia. Por esse motivo, elas são consideradas fibras solúveis alimentares. Elas estão presentes nas paredes celulares de alguns tipos de alimentos, como a aveia, a cevada, o trigo, alguns tipos de fungos, leveduras, cogumelos e até mesmo alguns tipos de micro-organismos. Ela tem ganhado bastante destaque pelos seus diversos benefícios à nossa saúde. Um exemplo que podemos utilizar é que ela aumenta a viscosidade do bolo alimentar no nosso intestino, o que desacelera a absorção dos nutrientes e nos ajuda a ter o controle da glicemia pós-prandial. O que isso significa? Que quando a gente se alimenta após alguma refeição, ela ajuda a controlar os níveis de glicose no nosso sangue, por isso são menos absorvidos. Com isso, é uma ótima alternativa para o controle de diabetes tipo 2. Outro benefício bastante importante é que ela ajuda a contribuir para a redução do colesterol LDL, que é o chamado colesterol ruim. Ela é muito útil no tratamento de controle de dislipidemias. Ela também ajuda a fortalecer o nosso sistema imunológico, pois ela ativa as células de defesa do nosso corpo. Bom, com isso, o objetivo desse trabalho é levantar os estudos realizados no Brasil nos últimos 25 anos envolvendo a beta-glucana, avaliando lacunas e novos caminhos para pesquisas futuras. Como metodologia, foi utilizado a busca no banco de catálogo de teses e dissertações da CAPES, utilizando a palavra-chave beta-glucana e B-glucana. Foi realizado um filtro dos anos de 2000 a 2025 dessas teses, considerando trabalhos apenas em língua portuguesa, e após toda essa coleta de dados, ele foi organizado em uma planilha no Excel, que facilitou, e ajudou a visualização, categorização e a análise desses resultados. No total, foram encontrados 322 trabalhos, porém 4 estavam duplicados, mantendo a contagem final ficando 318 teses e dissertações. A análise gráfica mostrou um crescimento expressivo nas publicações entre os anos de 2017 a 2021, com um total de 111 trabalhos publicados. Já entre 2022 a 2025, houve uma leve redução das teses, com 102 publicações. Mesmo assim, podemos dizer que o tema ele segue com uma grande relevância científica e podemos até colocar a culpa dessa leve queda devido ao momento que a sociedade estava vivendo pela pandemia. Então, algumas pesquisas foram voltadas mais para essa área da saúde. Bom, sobre a divisão geográfica, podemos dizer que os dados mostraram uma concentração significativa de estudos em 2 estados. O estado de São Paulo, liderando com cerca de 28,71% das publicações, seguido de perto pelo Paraná, com 27,76%. Isso indica que a produção científica sobre a beta-glucana está concentrada no Sudeste e Sul do Brasil. Trazendo para vocês uma curiosidade, que apesar de os estados onde ter maior número de teses publicadas estão em São Paulo e no Paraná, as instituições que mais pesquisam sobre o assunto estão localizadas na Universidade Federal de Lavras, que aparece em primeiro lugar com 8 teses publicadas,
sobre a beta-glucana. E, em segundo lugar, está a Universidade de Brasília, com 7 teses publicadas. Bom, com isso, podemos concluir que a pesquisa nos mostrou que há um crescimento relevante nas pesquisas sobre beta-glucana no Brasil nos últimos 25 anos, mas ainda existem lacunas que precisam ser exploradas e nos mostra também que existem oportunidades valiosas para o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o tema e há necessidade também, visto que ela tem um grande potencial metabólico para a nossa saúde. Bom, é isso. Muito obrigada. Agradeço pela oportunidade e estou disponível para dúvidas.